Senhoras e senhores, nesse vídeo eu vou pegar a minha caneta e eu vou ensinar na prática o básico, o começo que você precisa saber para começar a estudar anatomia. Então, só um aviso antes. Primeiro link da descrição se você quiser aprender a desenhar de verdade. Eu tenho um curso gratuito de desenho, então é isso. Então, avisos entregados. Eu achei uma forma nova de enxergar anatomia básica e ela é o seguinte. Então, a gente já sabe A gente já sabe que é importante desenhar com caixas. Eu já fiz vários vídeos sobre caixas. Só que aqui nesse vídeo eu vou pegar uma parte específica da caixa que é chamada de plano. Beleza? Um dos planos de uma caixa, que é um dos lados. Então, um cubo, uma caixa tem 6 lados, eu vou pegar um deles. Então eu vou usar isso aqui para explicar. É como se fosse uma folha de papel. É um plano. É uma forma geométrica. Todo plano retangular que você divide com um X, com linhas retas, você vai estar achando o meio dele. Então a gente vai usar isso aqui. Então, cara, para você encaixar a anatomia em perspectiva, é importante você começar com isso, começar com planos. Depois você pode expandir para caixas. Caixas são extremamente úteis se você for desenhar rostos. Então, e anatomia em geral, você vai ver pessoas ensinando você a desenhar o corpo humano como se fossem caixas dessa forma aqui, ó. Então você vai ver pessoas ensinando, tipo, você faz o rosto, uma caixa e tal. Só que por enquanto, para esse primeiro vídeo, eu não vou ir tão fundo. Eu vou só explicar um dos lados da caixa. Então a gente vai fazer um ser humano de papelão. Então imagina um ser humano feito literalmente de um papel, tá ligado? É uma coisa reta, assim. Pronto. Então o que a gente aprendeu na aula anterior? Literalmente o vídeo que eu postei antes desse. Linha do horizonte. E você puxa de um ponto de fuga. E aí você vai fazer um plano. Isso aqui é um plano que está situado numa cena. E nessa cena tem uma linha do horizonte, tem um ponto de fuga. E aqui a gente pode cortar o plano no meio. Então a gente sabe qual é o meio dele. Então vamos ignorar isso aqui por enquanto. Você obviamente precisa fazer isso aqui algumas vezes para aprender. Mas vamos supor que você já tem o plano. Então isso aqui obviamente está indo para algum ponto de fuga, que eu não preciso desenhar, mas estaria mais ou menos aqui. E a gente tem o meio, ó. Essa linha do meio, ela também está indo para o mesmo ponto de fuga. Eu vou desenhar, não importa. Pronto. Esse é o ponto de fuga, que está numa linha do horizonte. Então você vai usar esse plano. Meu Deus, tá torto. Ok. E você vai colocar os seus personagens nele, mano. E aí você vai aumentando a dificuldade. Então, ao invés de usar um plano só, você pode usar a outra dimensão e fazer uma caixa. Então deixa eu ver se eu consigo fazer aqui as duas formas e você vai ver como uma se transforma na outra. Então a gente tem uma pessoa e ela tá numa folha de papel, ela é uma pessoa fina, ela é uma pessoa que emagreceu muito. E aqui a gente pode usar caixas. Então a gente vai colocar as caixas dentro dessa cena. Então, cara, eu já tenho vídeos explicando como desenhar caixas, é só você pegar a mesma coisa e fazer.
Bruh. Exatamente. Então isso aqui é equivalente de um plano. E isso aqui é equivalente de um cubo. Exatamente. Como eu pessoalmente aprendi anatomia e como é que eu acho que é a forma mais fácil? Livros. Livros. Por exemplo, livro do Michael Hampton. Ele é um cara e ele é obviamente uma pessoa. Michael Hampton. Ele fez livros de anatomia. E quando você lê esses livros, você basicamente memoriza a anatomia. Então, eu fiz vários estudos. Então, nessa aula, eu não vou focar muito em anatomia, nas coisas complexas. Mas quando você pegar vídeos ou você pegar livros, você vai começar a memorizar o formato das coisas. Então, você vai começar a memorizar o formato dos músculos, dos ossos e etc. E aí você vai conseguir desenhar anatomia. Então, se você souber desenhar planos em perspectiva e achar o meio deles, você vai conseguir desenhar uma coisa chamada rostos. Então, vai ficar bem mais fácil desenhar rostos. E pasmem, isso aqui é só uma caixa, só que com um dos lados. Então, você volta para caixas. Caixas são extremamente importantes para desenhar anatomia. Caixas são tipo a ferramenta que você usa para desenhar anatomia. Então, você vai desenhar uma caixa torácica, você vai pegar uma caixa. Não era para ter trocadilho. E você vai fazer aqui e as formas elas vão indicar basicamente o ângulo. Então vai ficar bem mais fácil de fazer o formato de uma caixa torácica. Essa é a coisa. Quando tu for estudar anatomia, tu vai aprender os músculos do braço e os ossos. Então você vai aprender que nos ossos você tem esse osso que conecta nesse osso, que conecta nesse osso, e aqui tem uma mão. E aí você vai aprender os ossos. E aí depois ele vai te ensinar os músculos. Então você vai saber que tem o músculo do ombro, e tem o músculo do bíceps, e tem o músculo do antebraço, que eu tô simplificando aqui, tem mais coisas. E aqui você tem a mão, que tem dedos quadrados. Tô brincando. Nós não temos dedos quadrados. Mas você vai aprender isso. E aí você vai usar as caixas. E você vai unir as caixas com o conhecimento de perspectiva. Quer dizer, você vai unir a perspectiva com a anatomia. E você vai conseguir colocar a anatomia em perspectiva. Então a gente tem aqui o formato de um ombro, bíceps, tríceps, um braquialis. E aí você tem o resto da mão aqui. E aí você vai pegar uma caixa e você vai colocar, não sei, vamos supor, outra caixa torácica. Ou um crânio, ou qualquer parte da anatomia. Então a anatomia é algo que não muda, basicamente. O que muda sempre é a perspectiva. Então existem 1000 ângulos de desenhar uma coisa só. Existem 1000 ângulos para desenhar uma mão, ou algo do tipo. Então a gente tem as coisas que mudam, que são poses e perspectiva, e a gente tem as coisas que não mudam, que são anatomia e etc. Então, se você quiser aprender a desenhar, literalmente clica agora no primeiro link da descrição, tu vai aprender a desenhar comigo. Então, bro, é isso. Deus abençoe e beijos.